Olá a todos, vamos estar a falar rapidamente sobre as terapias do Covid-19, um resumozinho geral bem básico. Bom, o que acontece? Quando o paciente está com Covid, ele pode apresentar a forma leve. A forma leve vão ser sintomas gerais, nada que afete exatamente o sistema respiratório, como parecido com qualquer outro tipo de virose que a pessoa tenha na vida. Então, o tratamento ele é sintomático, ele vai dar em torno do que a pessoa está sentindo. Então, se ela tem enjoo, náusea, vai tomar, antieméticos. Se ela está sentindo dor, vai tomar analgésicos. Se está com febre, toma antipirético. Dependendo do que ela tenha, por exemplo, está com tosse, está com coriza, está com secreção, ela vai tomar fluidificante, antitussígenos. Enfim, o tratamento que importa é que o tratamento ele é sintomático. Essa é a ideia. Então, vai tratar os sintomas, o paciente fica em casa mesmo, somente isso. O paciente pode também apresentar a forma moderada a grave. É um quadro assim que fica. A gente coloca junto moderado a grave porque são bem parecidos, né? E o tratamento ele se dá de acordo com o que o paciente vai estar apresentando. Então, por exemplo, e o que vai determinar se é uma forma moderada a grave é justamente a dificuldade respiratória. Então, se o paciente está com alguns sintomas, alguns problemas e tem dificuldade respiratória, já não é mais forma leve, já é forma moderada. E dependendo do grau dessa dificuldade respiratória, da resposta que esse paciente tem às primeiras terapias, vai ser considerado grave. Então, por isso que fica junto, forma moderada a grave. Então, basicamente, o principal tratamento que esse paciente vai receber é a oxigenoterapia. Pensa, o paciente está com dificuldade respiratória, está precisando de oxigênio para fazer as trocas gasosas corretas e suprir a necessidade do corpo por completo. Então, a gente vai tratar ele com oxigenoterapia, que é uma terapia à base de oxigênio. Então, como é que isso funciona? A gente vai medir, a gente vai calcular essas coisas através da saturação do paciente. Esse é o principal marcador que vai se utilizar. Então, a gente vai lá e verificar a saturação dele. A gente verifica a saturação através de um exame chamado gasometria, para gasometria arterial. Não somente isso, mas a oximetria de pulso, que fica lá no dedinho do paciente, também ajuda a ficar tendo um monitoramento mais em tempo real, né? Não é tão preciso. A gasometria é bem mais precisa e me dá muito mais valores de diversas outras coisas. Valores dos gases, medições de ânions, de cátions, de pH e uma porrada de coisa. E é muito mais preciso, mas é um método mais invasivo e tal, então né, não vai estar disponível o tempo todo. Você faz uma gasometria, vai repetir depois de um tempo, né, meia hora, uma hora você repete de novo, mas não se tem, né, aquela noção de o tempo todo quanto é que está a oxigenação daquele paciente. Então a gente tem essas duas ferramentas, gasometria para um resultado mais preciso e oximetria de pulso para ter um acompanhamento mais em tempo real daquele paciente. Bom, se a saturação de oxigênio estiver igual ou maior que 94%, a gente não suplementa oxigênio. Fica assim mesmo. Vamos ver como o paciente reage, só faz o acompanhamentozinho. Lembrando que o valor normal de saturação de oxigênio é de 95 para cima. Então aqui já é um valor que não está normal, porque está dando 94. 95 já seria normal, mas 94 não. Então a gente não faz suplementação, não faz nada, só acompanha. Agora, se o paciente tem a saturação de oxigênio abaixo de 94, ou seja, 93% para baixo, mas ele tem ausência de sinais de esforço ventilatório, ou seja, está respirando normal. Só que ao exame, de sangue lá, ele está apresentando uma saturação um pouquinho abaixo do que deveria, 93 para baixo. Mas não tem nenhum tipo de esforço respiratório. Então a gente faz suplementação de oxigênio somente de acordo com a pressão parcial de oxigênio. Aqui é a saturação de oxigênio. Aqui eu estou verificando a massa total de gás de oxigênio no sangue daquele paciente, o quanto está dissolvido no sangue. Isso que é a saturação. A pressão parcial é a pressão que o oxigênio está exercendo sobre a artéria, mas é uma forma de medir a massa que tem, né? A quantidade de gás que tem ali. Então, olha, a gente vai suplementar o oxigênio de acordo com a pressão, de acordo com a massa de oxigênio que tem ali, de acordo com a pressão parcial de oxigênio. Então,
Se a gente tiver uma pressão parcial de oxigênio acima de 75 milímetros de mercúrio, a gente pode fazer uma suplementação, né, com catéter nasal, que é essa medição aqui, até no máximo 6 litros por minuto. Isso lembrando, se o paciente estiver com saturação abaixo de 94% e sem sinais de esforço ventilatório. Aí você suplementa oxigênio. Se a pressão parcial de oxigênio estiver acima de 75 milímetros de mercúrio, você vai dar para ele, através de catéter nasal, no máximo 6 litros por minuto. Se a pressão parcial de oxigênio estiver de 63 a 75, aí você já não pode já usar só o catéter nasal, que tem esse fluxo máximo. Aí você já precisa utilizar algo que dê um fluxo um pouco maior. No caso, aplica uma máscara de reservatório. 10 litros por minuto é a quantidade máxima que será aplicado para esse paciente. Bom, se estiver abaixo de 63 milímetros de mercúrio, aí, meu amigo, não dá. Aí ou você vai fazer catéter nasal de alto fluxo, ou obrigatoriamente vai proceder à intubação orotraqueal. A intubação orotraqueal é a intubação que todo mundo conhece aí, entendeu? Vai intubar o paciente. Tem todo um procedimento lá para ser feito isso, né? Lembrando, esses resultados aqui de pressão parcial de oxigênio, a gente só vai ter através da gasometria. Então, a saturação a gente até consegue acompanhar com oximetria de pulso, mas a pressão de oxigênio, tanto de oxigênio quanto de óxido de carbono e outros gases, a gente vai ter só com a gasometria. Então, o paciente precisa fazer o exame de gasometria arterial para poder verificar se precisa, se não precisa, entendeu? É um acompanhamento mais ou menos dessa forma. Agora, a outra regrinha, né? Se a gente tem a saturação de oxigênio abaixo de 94%, lá em cima a gente viu abaixo de 94%, só que sem sinais de esforço respiratório, né? Aqui eu tenho uma saturação de abaixo de 94%, só que com sinais de esforço ventilatório. Então, se o paciente já está hipossaturando, mas ele está apresentando, esforço ventilatório, está com dificuldade para respirar e tudo mais, aí a gente precisa fazer intubação orotraqueal, né? Independente da quantidade, né, de pressão de oxigênio que ele tenha. Então, por isso que a gente tem que, às vezes, que pensar, porque às vezes a pessoa pensa assim, né? O paciente está hipossaturando, né, ele precisa de ser entubado e tal. Nem sempre. Se o paciente está hipossaturando, mas a pressão de oxigênio dele está boa, não precisa. A não ser que ele apresente, né, sinais de esforço ventilatório, ou seja, o cara está com dificuldade para respirar e tal. Então esse paciente ele vai ficar deprimido, ele vai piorar. Então a gente precisa entubar porque para poder ter uma sobrevida melhor, para poder ter um tratamento adequado para ele. Bom, essa aqui é o apanhado principal, né, que é essa parte que lida, né, com o sistema respiratório, que é o principal problema da Covid-19. Mas seguindo outros caminhos, né, que a gente tem que tratar esses pacientes, que estão na forma moderada a grave, que são pacientes que ficam hospitalizados, hidratação, vai hidratar eles com soro fisiológico ou soro lactato, que esse sim é o melhor. Vai tratar eles com reposição eletrolítica via, né, solução cristalóide, então vai repor eletrólitos nele. Vai ter corticoterapia, né, então você vai ter administração de corticoide ali para tentar impedir mais esse problema inflamatório que o paciente vai apresentar. Então vai usar hidrocortisona, dexametasona, prednisona. Vai usar anticoagulante, porque o paciente, o principal problema, né, da Covid que vai causar esse problema respiratório é um problema de coagulação, que eu acho que talvez em outro vídeo a gente pode fazer, talvez esse detalhe molecular da infecção do Covid-19 no corpo, né, como que funciona, como que o SARS-CoV-2 vai atuar e prejudicar o corpo a nível molecular inicial. A gente pode fazer um vídeo, quem sabe, no futuro. Mas aí você vai precisar tratar esse paciente com anticoagulante. Aí você pode usar heparina não fracionada, enoxaparina sódica. Isso tudo vai ser a depender, né, da dosagem do dímero D. O dímero D é um exame que vai justamente medir, né, essa quantidade de... ela vai mais ou menos me dizer como é que está a coagulação desse paciente. Se o paciente está coagulando muito, se não está coagulando muito. Porque o dímero D, ele é um produto, né, de degradação de coágulos. Então, quando eu tenho um coágulo, esse coágulo faz a função dele por um tempo e depois ele é destruído, né? Vem as plasminas e destrói o coágulo. Então, um dos produtos dessa destruição do coágulo são dímeros, são 4 dímeros.
Um deles é o dímero D que a gente dosa. Então, através do dímero D, a gente consegue saber o quanto esse paciente está, né, coagulando. Então, lá, dependendo dessa dose, a gente vai ajustar a dosagem de anticoagulante para ele. Desde uma dosagem bem básica até uma dosagem bem alta. Porque o dímero D na Covid-19, ele dá de valores absurdos. A gente pode usar unidades de nanogramas por ml, por exemplo. O valor de referência normal, quando se usa em nanogramas para ml, é até 500. Então, acima de 500, o paciente já está apresentando problema de coagulação. E em paciente com Covid-19, a gente tem valores tipo, acima de 20 mil. Então, são valores absurdos mesmo. Bom, outra coisa é tratar com imunomoduladores, mas associação medicamentosa. Por exemplo, Remdesivir. Remdesivir é um antiviral, então ele vai atuar diretamente contra o Covid-19, contra o SARS-CoV-2, mas outros, né, imunomoduladores como o tocilizumab, o... Nossa, eu apertei alguma coisa aqui. O tocilizumab, baricitinib, que são inibidores, né, da cascata de interleucinas. São mais precisamente inibidores da interleucina 6, que é uma das interleucinas que vai causar problema na Covid-19, né? Que é a partir dela que vai causar toda essa cadeia de inflamações pelo corpo. Então a gente tem imunomoduladores que vão ajudar nesse processo, além do tratamento sintomático que, né, sempre vai estar presente, né? Então, dependendo do que o paciente esteja sentindo, ele vai, né, ser tratado com os mesmos tratamentos que um outro paciente de forma leve vai ter, né? Analgésico, antipirético, fluidificante, antieméticos, antitussígenos, proteção gástrica, nesse caso também. Então, mais ou menos assim. Esse é um apanhado básico de tratamento para Covid-19. Não está tão específico, mas está um resumo geral do que mais ou menos um paciente que está com quadro de Covid-19, seja forma leve, moderada a grave, mais ou menos como é que ele vai ser tratado. Certo? Até mais.